Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. Hoje trazendo para você uma notícia que já é oficial depois de tantas semanas, quiçá meses, de apenas especulação. O local em que o Barcelona mandará o seu primeiro jogo oficial da temporada 25-26 foi definido. A quarta rodada de La Liga será jogada contra o Valência no Johan Cruyff, um estádio categoria C, que portanto não poderia por regulamento ser utilizado em uma partida de primeira divisão, mas que La Liga resolveu abrir uma exceção, ignorando os seus próprios artigos que exigem no mínimo categoria B e permitindo que o Barcelona mande o jogo em um estádio para 6.000 pessoas. Isso está repercutindo muito negativamente, principalmente na Espanha, e tem alguns clubes pensando em entrar na justiça para impugnar o jogo. O que a princípio parecia a solução virou problema, e o que deveria ser uma resposta levantou mais perguntas. Para responder todas elas, eu vou precisar de um vídeo inteiro, e eu peço que você fique comigo até o final para entender esse imbróglio e finalmente a gente tentar saber, se não nesse fim de semana, quando que o Camp Nou vai poder ser reaberto e utilizado. Já, toda essa informação para você. Mas antes disso, aquele lembrete, você sabe que é importante. Curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa. Fazendo tudo isso, você me ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu, se inscreveu, hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento? Deixa eu te devolver entretenimento. Se é que a gente pode falar de entretenimento num vídeo que vai ser extremamente crítico. Daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso, mas para mim é a maior pataquada da era Laporta, seja a sua primeira passagem ou essa segunda. Ele que faz um trabalho excepcional na recuperação financeira do clube, no quesito administração dessa volta ao estádio, ele está sendo bastante criticável. E se fizer coisas criticáveis, eu vou criticar. Mas vamos voltar para o começo, né? O primeiro jornalista que falou sobre a possibilidade de se jogar no Johan Cruyff foi o David Bernabéu. Ele é jornalista do Diário Sport. Ele levantou essa possibilidade mais ou menos um mês atrás. Naquela época, muita gente reproduziu a notícia do David Bernabéu, porque ele é diretor de um dos maiores jornais da Espanha, então ele deve saber alguma coisa. Só que depois que a repercussão ganhou tons internacionais, a galera começou a pesquisar um pouco melhor o regulamento e chegou à conclusão que aquilo era impossível. Pô, Bernabéu, tá falando que vai jogar no Johan Cruyff? E o Johan Cruyff é categoria C, tem que ser no mínimo categoria B. E existem vários critérios para definir a categoria de um estádio, tá, pessoal? Não é só a quantidade de pessoas que podem assistir. As vias de acesso, facilidade para chegar com transporte público, a estrutura do VAR, a estrutura no entorno, estacionamento, tem vários critérios. Só que o mais famoso e objetivo é quantas pessoas podem estar no estádio assistindo. O mínimo que La Liga exige é 8.000, e o Johan Cruyff só tem 6.000. Então, pô, Bernabéu, não vai rolar, né, irmão? E aí ele deu uma refugada. Se ele tivesse sustentado, todo mundo tinha aplaudido ele como o cara que deu o furo de reportagem. Mas ele deu uma refugada. Mas também isso daí é a última das opções. Pode ser que jogue em Montilivi, o Barcelona vai tentar inverter o mando, jogar o turno lá em Valência e o retorno em Barcelona. Pode ser que consigam uma liberação mais rápida de Montjuïc para jogar lá já desde essa primeira rodada em casa. Ele levantou várias outras possibilidades. No final das contas, transmitindo a sensação que o Johan Cruyff era uma possibilidade dentre muitas que tinham sido levantadas naquele momento e que nenhuma delas era certeza. Porque o jornalista é ruim? Não, porque nem a diretoria sabia o que ia fazer. Afinal de contas, para usar o Johan Cruyff, precisaria da anuência de uma instituição que costuma dizer não para o Barcelona, que é La Liga. E dessa vez resolveu ajudar. Dessa vez La Liga surpreendeu, deu um ganho numa causa polêmica para o Barça. E mesmo ciente da insatisfação dos clubes menores, que tem que adaptar os seus estádios mais acanhados para a categoria B, para poder jogar na primeira divisão, mesmo consciente que eles iam chiar, porque tiveram que gastar para atender pré-requisitos que o Barcelona vai ser liberado de atender, La Liga foi lá e deu ganho de causa para o Barça. Então, a galera está se dividindo. Afinal de contas, o David Bernabéu é um gênio incompreendido? O primeiro a soltar uma notícia certeira? Ou ele estava só levantando múltiplas possibilidades e acabou acertando por acaso? Atirou no escuro e acertou no alvo? Isso daí
Ninguém jamais vai ter certeza, mas fica aí a informação. Foi ele que soltou essa notícia pela primeira vez, primeira pessoa que falou disso a nível mundial. Várias pessoas repercutiram isso em outros países, e aí veio o trabalho jornalístico de outras figuras que falaram, pô, mas o regulamento não permite. E no final das contas, tu sabe o que a gente esqueceu? Eu, você, os jornalistas que fizeram essa pesquisa e o próprio Davi Bernabeu que deu uma refugada, que no final das contas não é o que está escrito que define o que vai ser feito. É a cara do freguês que pede para a instituição reguladora dar uma aliviada. Dessa vez, La Liga achou que o Barcelona estava com uma cara boa, atendeu o pedido da freguesia e o Barcelona vai jogar em um estádio que não poderia ser utilizado e que os clubes menores tiram dinheiro do próprio bolso para adaptar suas estruturas e não recebem o mesmo tipo de benefício. Eu não vou me privar de criticar quando eu achar que o Barcelona está sendo beneficiado. Seja questão de arbitragem, seja questão administrativa. E dessa vez, o Barcelona foi beneficiado. Se o Alavés, o Oviedo, as equipes de estádios mais acanhados, gastam dinheiro que poderia estar indo para a renovação de CT, para salário de jogador, para contratação de reforços, em adaptações ao seu estádio para estar dentro dos parâmetros de La Liga, e o Barcelona pode usar um estádio que não está nesses parâmetros, você está criando uma injustiça. Não é isso que vai decidir o campeonato, não é isso que vai fazer o Barcelona ser ou deixar de ser campeão, mas para os clubes menores é aquela sensação de que é uma sacanagem muito grande. Imagina você chegar num lugar e todo mundo dizer que tem que ter gravata. Tem que ter gravata, irmão. Não pode entrar sem gravata. Aqui para entrar só pode ser com gravata. Tu não tá de gravata. E aí tu sai doido pela rua procurando uma gravata. E tu gasta dinheiro. E tu gasta tempo. E tu consegue a gravata. E aí quando tu entra tem um cara lá que não tá de gravata. Pô, por que ele entrou? Ah, porque ele é o Barcelona. Cara, é sacanagem. E o Barcelona já foi vítima disso durante muito tempo, quando o homem sem gravata era da capital. Agora o homem sem gravata somos nós. E eu sempre vou criticar o homem que conseguiu entrar sem gravata nessa festa que me disseram que era necessário comprar uma gravata para entrar. Espero que você tenha entendido a analogia, que eu não tenha me perdido entre gravatas e capitais. Beleza? Então, eu acho que não foi bacana, não é bacana para a imagem do clube, mas fugindo de opinião e trazendo elementos práticos, não deve haver grandes consequências. Não tem chance dos clubes que estão se sentindo prejudicados entrarem na justiça, ganharem a causa e tirarem pontos do Barça ou do Valência. La Liga está usando uma normativa que existe no regulamento de aplicar, em caso de emergência, uma análise individualizada e específica de cada estádio. Quando essa normativa foi criada, era para o caso de ter uma tempestade, como teve em Valência, que interditou o Mestalla, o Valência poder ir para um outro estádio próximo que não represente, que não atenda aos pré-requisitos, que não seja de categoria B, e mandar o jogo para não sair ainda mais prejudicado. Mas se a gente for ser bastante sincero, emergência é uma palavra muito ampla, de significados diversos. Emergência, para minha esposa, é uma barata no banheiro, que ela sai correndo, gritando, me pedindo, pelo amor de Deus, para ir lá matar. Mas para barata, emergência é quando eu entro no banheiro com a sandália na mão, porque ela vai morrer. São conceitos totalmente diferentes do que é emergência. Mas, para ambos, emergência é aquela situação. Você consegue perceber? Então, não tem como, na utilização de um termo tão amplo, você entrar na justiça e ganhar. Porque o Barcelona foi até La Liga e La Liga atendeu o pedido do Barcelona, considerando que o atraso nas obras do Camp Nou é uma emergência passível de uma decisão mais branda da instituição reguladora, permitindo que o jogo aconteça num estádio categoria C. E aí, qual é o juiz que vai dizer que não? Qual é o juiz que vai definir o que emergência verdadeiramente significa? É só o juiz de La Liga. Ele já decidiu, o jogo vai acontecer e eu não discordo dos clubes que estão indignados, mas na realidade é que na prática eles não vão conseguir nenhum resultado. Beleza? Mas só um detalhe, tá? Essa autorização é para esse jogo e só ele. Na próxima rodada contra o Getafe, já precisa estar ou em Montjuïc ou no Camp Nou, porque
utilizar o estádio do Johan Cruyff mais uma vez, La Liga já disse, não vou deixar. É uma vez só, é emergência essa primeira vez. Da segunda vez em diante, aí já não é mais emergência, você que procura um estádio categoria B ou A. Estádio Montjuïc já está reservado. O Barcelona fez um investimento para reservar o estádio daqui até fevereiro, sem conseguir ter certeza de quando que o Camp Nou vai estar disponível e se a UEFA vai aceitá-lo. O Barcelona reservou o estádio, de maneira que para acontecer qualquer outro evento lá, o Barcelona vai ter que ser consultado e abrir mão do seu direito de preferência. Não foi na base da camaradagem, rolou um pagamento para essa reserva, que não é o mesmo pagamento, não é um pagamento tão alto quanto da utilização do estádio, mas de qualquer maneira é um investimento que vai ter que ser questionado, vai ter que ser refletido aí na imagem da gestão Laporta. E, no entanto, para esse domingo, jogo contra o Valência, essa reserva ainda não está ativa, é só da segunda-feira em diante. Ou seja, para o jogo contra o Getafe, não vai mais precisar o Johan Cruyff. Ou é Camp Nou, ou é Montjuïc. Para o jogo contra o PSG, ou é Camp Nou, ou é Montjuïc. E aí entra uma outra preocupação do torcedor. Mas olha, pelo regulamento da Champions, se jogar a primeira partida num estádio, tem que jogar todas elas até o fim daquela fase. Então, se você jogar contra o PSG, o primeiro jogo em casa, até o fim da fase de liga, tem que usar Montjuïc, não vai poder mudar para o Camp Nou. E é verdade, tá no regulamento. Mas tu sabe o que também estava no regulamento? Que não poderia usar o Johan Cruyff. E vai poder. Então não esqueçamos de que os regulamentos existem, teoricamente, para serem cumpridos, mas se a organização do evento considerar que é mais vantajoso, e vantajoso você entenda no sentido que for, você permitir uma mudança, uma exceção nas regras já estabelecidas, essas regras vão ser modificadas. Então, segundo o regulamento da UEFA, não vai poder jogar contra o PSG em Montjuïc as rodadas seguintes no Camp Nou, mas não existe, pelo menos não agora, ninguém que consiga me convencer que os regulamentos não podem ser modificados dependendo da situação de cada equipe. Inclusive porque a UEFA também tem uma cláusula de análise específica e individualizada quando um clube passa por uma situação de emergência. Se La Liga considerou que emergência é atraso na obra, por quê que a UEFA também não pode considerar? Então, a essa altura, meu irmão, eu sinceramente, eu já não trago mais notícia sobre Camp Nou. Eu vou esperar quando tiver a porta aberta, o portão aberto pra galera entrar, aí beleza, o Camp Nou reabriu. Daqui até lá, todas as notícias que eu trouxe, até as oficiais, saiu no site do clube, foi postado na rede social do clube. Todas elas, e não só eu, que todo mundo trouxe, porque saiu no site do clube, pô. Saiu na rede social da instituição. Foi um anúncio oficial de retorno. Mesmo assim, não foi o suficiente para verdadeiramente acontecer na prática. É, para mim, e a gente entra na reta final do vídeo, a maior pataquada, a maior vergonha da gestão Laporta. Lá no Instagram, algumas pessoas argumentaram que não, que na verdade a maior pataquada foi a não renovação com o Messi. Mas é importante a gente lembrar o contexto financeiro. Não é que o Barcelona tinha condições de renovar com o Messi e resolveu não renovar. A severidade das regras de La Liga impediam o Barça de renovar com o Messi, mesmo que ele viesse para ganhar salário mínimo. Tinha um limite de quanto de salário ele podia reduzir de um contrato para o outro. O Barcelona estava numa situação de fair play tão tenebrosa que mesmo que ele trabalhasse de graça, o fair play do Barça era negativo. O fair play do Barça era negativo. Ninguém poderia renovar, nem o Messi. Ninguém poderia ser contratado, nem de graça. E a única maneira de mantê-lo no time era assinar um contrato de longuíssimo prazo para ter o Messi por mais 4 anos, rifando os próximos 40. Então, eu acho que fez sentido a decisão. No quesito futebolístico, jamais, porque o Messi é incontestável, mas olhando para o longo prazo da instituição, fazer a engenharia financeira necessária para renovar com o Messi
era garantir o Messi por 4 anos e só ele, mais ninguém, tá? Era ele e acabou. Esquece Lewandowski, Rafinha, Christensen, Koundé, essa galera que veio depois, ninguém ia vir. Ele ia ficar lá e a gente ia ter tocando bola pro Messi, Mingueza, Serginho Deste. Ele teria um impacto brutal, porque ele é o melhor jogador da história, mas tampouco nos conseguiria carregar para títulos com aquele contexto de elenco, e depois de 4 anos ele se aposentava, ia embora e a gente ficava sem o Messi e sem a reestruturação financeira que era necessária. Então eu entendo o sentimento negativo da não renovação dele, mas era a decisão que tinha que ser tomada naquele momento. Dolorosa, mas necessária. O caso do estádio não é necessário, é só doloroso. Ninguém estava gritando na casa do Laporta, protestando, Laporta, fora! Nós queremos o Camp Nou ainda em agosto. Ninguém, foi ele que prometeu do nada. Tava todo mundo tranquilo indo para Montjuïc. Eu adoro Montjuïc. É lindo, Montjuïc é mais bonito. O entorno, não, o estádio do Camp Nou é muito mais bonito e vai ser muito mais bonito quando estiver pronto novamente. Mas o entorno de Montjuïc é mais bonito, você está no topo da montanha. Se você tiver ali tempo, você pode tirar fotos com a vista completa da cidade, dependendo do horário do jogo tem o pôr do sol. Montjuïc é extremamente bonito, é confortável. É um pouco mais complicado de chegar, porque você tem que ter uma longa caminhada depois que desce do carro, do ônibus ou do metrô, até poder entrar no estádio, sem dúvida. Mas ninguém estava tão preocupado com isso a ponto de precisar reabrir o Camp Nou de qualquer jeito. E é isso que está acontecendo. Vai reabrir com 27 mil pessoas. Imagina tu jogar contra o PSG para 27 mil pessoas. Isso não é jogo para 27 mil pessoas. Vai abrir de qualquer jeito. E mesmo assim não está conseguindo reabrir. Ninguém estava pressionando, não precisava de estar nessa situação. Joga em Montjuïc, até o estádio está pronto, com tranquilidade. Promete em janeiro. Ah, mas abriu em outubro. Pô, que bacana. Olha como a diretoria é boa, é inteligente. Era para reabrir em janeiro, abriu em outubro. Eficiência. Agora promete em agosto e vai abrir em outubro? E eu falo isso porque já teve entrevista da diretoria do Barcelona, uma diretora do Barcelona foi entrevistada, e aí perguntaram para ela, olha, anunciaram que vai ser no Johan Cruyff. Mas e o Camp Nou, quando é que abre? Contra o Getafe tá aberto? E ela, não sei, tem que ver, a prefeitura vai definir, então a gente não sabe nem se vai estar aberto. Não é que não vai abrir esse fim de semana e no próximo tá tudo certo, é que não tem data. Já prometeram em novembro de 2024, na comemoração dos 125 anos, depois era para ser em dezembro, depois era para ser em março, depois era para ser em agosto, lá no Joan Gamper, depois era para ser agora em setembro e continua sem data. É uma pataquada. Não é isso que vai fazer a gestão do Laporta deixar de ser boa, continua sendo. Mas arranha a imagem do clube e dele enquanto gestor, porque transmite uma sensação de improviso, erro e otimismo exacerbado, um em cima do outro, um depois do outro, que acabou ofuscado pelos resultados dentro de campo que são sensacionais, mas que arranha a imagem do clube, arranha a imagem do presidente. O Laporta continua tendo uma aprovação acima de 70% entre os sócios do clube e a não ser que aconteça uma hecatombe financeira e futebolística, ele vai ser reeleito. Mas não precisava estar passando por isso. Essa crítica aqui não é uma crítica de fora Laporta, é uma crítica de pra que tá passando por isso. Ninguém estava exigindo a volta do Camp Nou de qualquer jeito e o mais rápido possível. Uma pena. Mas aguardemos as cenas dos próximos capítulos, né? Nos próximos capítulos a gente vai ver como termina essa novela. A novela Camp Nou, Laços Blaugranas. A novela aí que parece que já está, pelo desgaste que é cobrir, parece que já existe há pelo menos umas 10 temporadas, mas na verdade começou há mais ou menos uns 6 a 10 meses. Beleza? Enquanto isso, meus amigos, eu vou me encaminhando para encerrar esse vídeo, porque o que eu tinha de informação e de opinião para compartilhar com você já acabou. Mas olha, você quer concordar ou discordar de alguma coisa que escutou aqui? Deixa aí nos comentários. E mais importante do que isso, se lá no começo, quando eu fiz o lembrete, você não curtiu, se inscreveu e hypou, agora que ficou até o final, curte, se inscreve e hypa.
Afinal de contas, você, um consumidor consciente, não quis dar o seu like lá no começo porque nem tinha assistido o vídeo e não sabia se ia gostar, mas agora já sabe. E se ficou até o final é porque gostou. Então curte, se inscreve no canal, hypa. Fazendo tudo isso, você me ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.